Muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Hoje vamos falar sobre a prova de francês, o exame de proficiência, o DELF B1. E se isso te interessa, continue comigo aqui no vídeo, porque hoje vou falar um pouquinho da estrutura e para que serve esse exame de proficiência. Bora lá? Maravilha, minha gente. Mas antes de entrar no conteúdo, eu gostaria de deixar aqui dois recadinhos bem rápidos. O primeiro recadinho é se você quer ter uma aula gratuita de idiomas, de francês, inglês, espanhol, alemão, entre em contato com a gente para agendar a sua aula e conhecer a nossa metodologia, os nossos professores, a nossa escola, tá bom? E o segundo recado é o seguinte: o nosso curso de francês para viagem já está disponível lá na plataforma Udemy. O link está aqui abaixo do vídeo, você vai acessar, vai dar uma olhada lá na página e se for do seu interesse, vai fazer a sua inscrição. Maravilha, agora sim, agora vamos para o DELF B1. Então nós temos que o DELF B1, né, é a porta para a fluência em francês. Realmente, não é bem um certificado, né, que é esse marco, mas é você atingir esse nível de proficiência, é um marco na sua história de estudo da língua francesa. Porque é quando você começa, de fato, a ser mais independente no francês. Vai começar a se comunicar melhor em francês. É quando você atinge esse nível B1. Tá? Quando você vai do B1 para o B2, aí você já vai estar quase ali atingindo a fluência. Né? O B2 seria o marco da sua fluência no idioma. Quando você, de fato, se sente mais livre para conversar no idioma, se sente mais confortável. Mas o B1 já é, em si, um grande marco. Você já vai começar a entender muita coisa do francês e já vai começar a se comunicar muito melhor quando você atingir este nível. E o certificado em si, ele vai atestar a sua proficiência no idioma, né? E a partir dele você vai ter acesso também a oportunidades de educação na França. A principal função desses certificados, né, é justamente você mostrar que fala o idioma para você ter acesso a vagas na Universidade Francesa. Com o B1 também você tem um atestado do idioma para pedir a sua cidadania francesa. E muitos processos de imigração, esse certificado ele vai lhe dar pontos. Né? De repente, se você quer ir para o Canadá e você tem um DELF B1, você vai ter uma certa pontuação para imigrar, né? Quando você vai para a França também, você também tem essa vantagem, tá bom? Então é isso. O certificado ele é uma atestação que você fala o idioma e vai te abrir portas aí para diversas oportunidades, né? Então, bora lá. Bora continuar aqui com os slides. Então, o DELF B1 representa, a gente já falou, né? É uma independência linguística, é um reconhecimento internacional e ele vai ser pedido também para você, quando você vai obter a sua nacionalidade francesa, você precisa, e também para validação de diversos diplomas acadêmicos, até para você ingressar na universidade você precisa desse DELF B1, por exemplo. Né? O DELF B1 é o mínimo exigido na graduação, tá? Então, quais são os benefícios? Né? Você acaba passando no seu currículo mais credibilidade profissional. Você imagina você ter no seu currículo que você tem um domínio da língua francesa. Não apenas assim, dizendo, eu tenho um domínio intermediário. Não. Você tem um diploma, você tem um DELF B1. Realmente é reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores da França. Né? Então, realmente ali está atestado que você possui esse nível. Né? Você vai ter acesso a fontes de pesquisa, né? Para a academia na França e oportunidades globais também. Você vai ter acesso a empregos, por exemplo, que exigem o domínio do idioma francês e você não vai precisar demonstrar isso de outra forma para o seu empregador. Você vai dizer, olha aqui, eu tenho um diploma do DELF B1, tá bom? Muito bem. Para estudar na França, né? Então o DELF B1 é de fato o mínimo exigido pelas universidades francesas. Então, na graduação,
o mínimo vai ser o B1. Existem graduações que pedem o B2, vai depender. Por exemplo, se você for fazer algo na área da engenharia, né, na área das ciências exatas, o B1 ele é suficiente. Agora, se você for fazer letras francês, por exemplo, né, você precisa de um diploma de um nível maior. Né? Então, o B2 começa a ser o mínimo exigido, porque o conhecimento de francês precisa ser maior para essas disciplinas, não é? O mestrado, o mínimo exigido é o B2, e o doutorado, existem doutorados, da mesma forma, né, que a gente viu, existem doutorados em determinadas áreas que vão exigir o C1, mas se você vai fazer uma área bem específica que exige um domínio maior da língua francesa, você vai ser exigido o nível C2, né, que é o mais alto nível de domínio do idioma. Né? Eu, por exemplo, se eu fosse fazer um doutorado na França, eu já poderia fazer estudando francês, porque eu possuo o diploma C2. Né? Então, isso é interessante. Muito bem. Então, a estrutura do Delphi B1, né? Aqui eu dividi o slide, estava um slide bem gigante, né? Mostrando as 4 habilidades exigidas pelo Delphi B1. Então tem a estrutura que vai dividir as habilidades. Então você vai ter uma parte de compreensão oral, uma parte de compreensão escrita, vai ter a parte da produção escrita e a parte da produção oral. Então é um exame dividido em 4 momentos diferentes. Na verdade você vai fazer ali, talvez em 2 vezes, né? Você vai ter a primeira parte da compreensão escrita, da produção escrita e da compreensão oral. Talvez você consiga fazer tudo isso junto no mesmo dia. E vai ter também separado, ou seja, uma parte mais individual, que vai ser a produção oral, quando você vai conversar ali com a banca, né, fazendo a sua produção oral em francês, tá bom? Mas a parte de compreensão, ela funciona da seguinte forma, né? A gente vai responder a questionários baseados em áudios de até 6 minutos. São vários áudiozinhos que você vai ouvindo, né? E você vai ter tempo tanto para ler as questões antes, quanto para ler as questões depois que você ouviu para responder. Né? E você vai poder ouvir também 2 vezes, né? Então você tem 2 chances aí. Na primeira vez você tenta pegar o máximo de informações e na segunda vez você vai completando ali o que faltou. Né? Isso vai acontecer. Tá? É treino, né? Precisa de fato treinar essa habilidade de prova, essa competência de prova, para que na segunda escuta você consiga retirar todas as informações necessárias para responder as suas questões, tá bom? E no total essa prova vai ter 25 minutos e a pontuação máxima de 25 pontos. Tá? 1/4 da sua pontuação vem da compreensão oral. A compreensão escrita, a mesma coisa, você vai ter alguns textos e vai ter perguntas sobre os textos, você vai respondendo durante 45 minutos e a pontuação máxima de 25 pontos. A produção escrita, né, já é algo diferente ali. Você não vai ter questões para se basear, né, não vai ter textos em que você vai se basear. Vai ter ali um enunciado e a partir desse enunciado você vai ter que criar o seu próprio texto, né? E no enunciado você vai saber que gênero você vai utilizar. Pode ser uma correspondência, ou seja, pode escrever as boas e velhas cartas, né? Isso ainda acontece, ou algum e-mail, por exemplo. Pode escrever um artigo, um ensaio, né? Então o gênero vai variar de acordo com o enunciado, né? Então você vai ter que interpretar bem o enunciado para saber que gênero você vai escrever, tá bom? E a duração de 45 minutos, pontuação máxima de 25 pontos. Então toda a prova, cada habilidade, né, vai ter peso igual, tá? Então vai ter o mesmo peso, cada habilidade, 25 pontos no máximo. E aí vai ter a produção oral, você vai participar de uma entrevista, vai interagir em um exercício, expressar um ponto de vista e vai ter uma duração de 15 minutos, a pontuação máxima de 25 pontos, né? Então, esses 15 minutos para você passar na prova, né? 15 minutos de passação. Bom, muito bem. Então essa é a estrutura básica, né? Depois, gente, ao longo aí do canal, a gente pode ir trazendo novos vídeos
Se você gostou desse assunto, comenta, tá? Eu quero saber se você gostou desse assunto, se você quer mais vídeos sobre o Delphi B1. Se você quiser, eu vou produzir um vídeo sobre a produção escrita, um vídeo sobre a produção oral, sobre a compreensão escrita, sobre a compreensão oral, dando dicas de cada uma dessas habilidades, tá bom? Mas eu preciso que você comente, que você me diga que você quer assistir a esse tipo de vídeo, beleza? Muito bem. Continuando. Então, a compreensão oral, né, é você entender realmente o que é falado. Então, você precisa prestar muita atenção aos detalhes. Essa é uma coisa muito interessante, assim. Se você não pratica, se você não faz uma prática deliberada para você, de fato, tentar entender o que você está ouvindo e interpretar e responder as questões, se você não tem essa prática, vai ser muito difícil você responder, né? Tem muitos nativos, por exemplo, que fazem uma prova dessas, acabam não sendo aprovados ou tirando notas muito baixas, porque não tem essa prática, né, de ouvir e responder aquele tipo de questão, aqueles tipos de questões exigidas pela prova. Então é muito importante que você pratique, tá bom? Sempre prestando atenção aos detalhes, como vocabulário, pronúncia, entonação. Porque, veja bem, é uma prova de interpretação do que você está ouvindo, né? Então você não vai ouvir exatamente como está na questão, né? A questão vai estar de uma forma e você vai ouvir de outra, né? Então você vai ouvir, vai ter que interpretar e responder ao que está sendo perguntado, tá bom? Então é importante, né? Além disso, além dos detalhes, é claro que você precisa ter uma compreensão global, você precisa entender do que o texto está falando, né? O que é que está sendo dito ali, qual é a situação, qual é o contexto, quem está falando o quê. Muitas vezes vai ser perguntado, né? Fulano falou isso, Cicrano falou aquilo. Essa, inclusive, foi uma das grandes dificuldades que eu tive, porque eu não tenho uma audição muito boa para vozes, né? E para mim as vozes são muito parecidas. As vozes dos franceses, então, para mim são muito parecidas assim. Então eu não conseguia bem identificar quem estava falando o quê. Essa foi a minha principal dificuldade, dizer quem estava falando o quê. Então eu pratiquei muito. Então eu via bastante áudio, eu via discussões, né? 3 pessoas falando, para tentar identificar melhor as vozes, né? E poder, no meu caso, no exame do Delphi, eu não tinha que responder questões. Eu tinha que fazer um resumo do que eu tinha ouvido, né? E tinha que também fazer uma exposição, né, sobre aquele assunto que eu ouvi. É um pouquinho diferente dos outros exames, né? A prova do Delphi C2 é uma prova super bacana, eu gostei bastante de estudar para ela, né? E tem a questão também de gerenciamento de tempo, né? Você tem que tentar entender. Na primeira vez você vai tentar pegar o máximo de informação que você conseguir, porque saiba que você só tem 2 chances de ouvir, né? Então, se você não pegou tudo na primeira vez, respira, fica tranquilo, né? Além do gerenciamento do tempo, é um gerenciamento também da mente, né? Ficar menos ansioso, saber que você vai ter aquela segunda chance. Então, se da primeira vez você não pegou um sobrenome de alguém, não pegou o nome de algum lugar, né? Não pegou um nome específico, informação muito específica, fique atento da segunda vez para que você possa capturar aquela informação, tá bom? Muito bem. E aí nós temos a compreensão escrita, né? Você precisa de fato dominar bem a leitura em francês. O nível B1 já é um nível já razoavelmente avançado, né? É um nível intermediário. Então ali não serão textos tão simples, né, quanto a gente está começando a estudar. São textos de gêneros diferentes, então você vai ter que estar bem afiado em relação aos gêneros, né? Vai ter que entender bem o vocabulário, vai ter que entender bem para poder interpretar os textos, né? Então você vai identificar as informações, analisar o conteúdo, compreender a ideia principal, os argumentos, a intenção do autor, e vai também fazer interpretações de texto, né? Interpretando além do que o texto está falando, por exemplo, né? Então é isso, as nuances da linguagem, tá bom? Isso vai ser muito importante. Então, nada mais que a
prática para fazer você se tornar um ótimo leitor e respondedor da prova do Delphi, tá? É preciso praticar, de fato, todas as habilidades da prova para que você não chegue lá e tenha surpresas, né? Ah, não esperava esse tipo de questão. Nossa, que questão difícil, né? Enfim, como é que eu vou responder isso? O que é que está esperando de mim nessa questão? Então é muito importante você praticar, certo? E aí nós temos aqui, ó, produção escrita, expressando suas ideias em francês. Então é preciso que você agora comece a produzir textos, né? Comece a organizar melhor suas ideias, comece a construir um melhor vocabulário, entender bem a gramática, não apenas entender a gramática, mas saber aplicar a gramática ao seu texto. Eu vejo que essa também é uma grande dificuldade dos alunos, né? Os alunos estão lá estudando gramática, sabem, conhecem todas as regras, conhecem tudo, mas chega na hora de escrever o próprio texto, acabam desandando, acabam escrevendo muita coisa errada, né? Porque não tem esse domínio da gramática para escrita, né? Então não adianta só fazer questõezinhas de gramática, né? Abrir alguns sites ou pegar a famosa Grammaire progressive du français e fazer as questões de cabo a rabo do livro. Não, é preciso saber aplicar a gramática à sua escrita, tá bom? Então esse daí é o pulo do gato, né? E claro também vocabulário que você aprendeu, ou seja, o vocabulário que está ali passivo, você transformar aquele vocabulário passivo em vocabulário ativo, para que você possa escrever melhor, tá bom? Muito bem, aí são diferentes formatos, né? Vai depender, não é uma escolha assim, vou escrever um ensaio agora, então vou escrever um artigo, uma carta, não. Vai depender do enunciado da questão, tá? O enunciado da questão que vai dizer o gênero que você vai escrever, beleza? Muito bem, continuando aqui, a produção oral, né? Então vai ter que conversar com confiança em francês, vai ter que demonstrar essa confiança para a banca, né? Então é importante, a banca são as pessoas que vão te avaliar, geralmente são 2 avaliadores que ficam ali conversando com você, né? Você vai ter um momento que você vai falar sozinho, mas vai ter um momento que você vai ter que conversar também, né, interagir com a banca ali, fazer algo de improviso, né? Então você vai ter talvez tenha um tempinho de preparação para você preparar a sua apresentação solo, digamos assim, mas você também terá que interagir, né, com o pessoal da banca, tá bom? Para eles verem como você consegue falar de improviso, né? Não só memorizando algo que você construiu, mas como você fala ali na hora, na lata, né? Isso é muito importante, tá bom? Então você vai ter que trabalhar muito bem a sua pronúncia, seu tom de voz, né? A forma até que você se porta durante a avaliação. É preciso que você olhe para os seus avaliadores, né? Tenha um contato visual, não fique só olhando para baixo, né? Olhando para baixo. Eles vejam que você está confortável falando francês, né? Isso é muito importante, tá bom? Muito bem, gente. É isso. Então, pronúncia, fluência, capacidade de interação, tudo isso vai ser avaliado na sua produção oral. E aí fica o meu convite aqui de você, se você está se preparando para o Delphi B1, de você estudar comigo, tá? Eu já preparei muitos candidatos para esse exame, para o Delphi, para o DALF também, já preparei para o DALF C1, para o DALF C2, né? Já preparei vários candidatos que vieram de um vídeo aqui do YouTube em que eu falei sobre a minha preparação para o DALF C2, e aí esse vídeo me gerou alguns alunos também que estavam se preparando para o DALF C2, né? Então se você está se preparando para qualquer prova do Delphi, do DALF, para o TCF, né? Pode me procurar que a gente vai criar uma mentoria para você. O que é essa mentoria, né? A gente vai ter um determinado número de encontros e nesses encontros eu vou fazer uma avaliação do seu nível e a gente vai, claro, traçar um plano de estudo, né? Para que a gente possa desenvolvendo as diferentes habilidades
e a gente vai, durante os encontros, fazendo diversos simulados, né, para que você possa se preparar de forma adequada para a prova, ou seja, não ter só as competências linguísticas, né, que eu falei aqui no meu penúltimo vídeo, né, não só as competências linguísticas, mas também as competências de prova, tá? Então, se você está se preparando para o Delphi B1 ou para qualquer outro exame do Delphi ou do DALF, pode me procurar que a gente vai montar um plano de estudos para que você possa alcançar uma excelente nota, não só ser aprovado, mas alcançar uma excelente nota na sua prova, né? Passar ali na prova com folga, tá bom? Merci, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal. Mais de 80 pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos no canal, então se inscreva no canal, deixa o seu comentário, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau, tchau.